Bem-vindos ao Pode Informar. Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E esse é o episódio 2 do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas e a realidade de estar aqui na Argentina. Não só sobre a faculdade, mas sobre realmente a nossa vida, o nosso cotidiano aqui. Como foi chegar, como a gente ficou psicologicamente. Isso. É o meme da vida, né? A expectativa e a realidade. Exatamente. Na verdade, o primeiro tópico a gente colocou aqui para falar um pouco sobre como ficou a nossa saúde mental, como ficou... O nosso psicológico, né? Diante dessa mudança. Exato. E é o primeiro momento, assim, quando a gente sai do Brasil, antes de vir, na verdade, antes de tomar a iniciativa, já gera uma ansiedade, aquele medo, né? Na barriga, aquele frio na barriga, né? Como dizem, o fato de deixar a sua família e muitas vezes vir, na maioria das vezes, né? As pessoas vêm assim sozinhas. Algumas pessoas assim vêm com familiar, vêm com outro amigo, mas uma grande maioria, pode-se dizer, acaba vindo sozinho. Então, você fica com aquela insegurança, né? O que vai ser? Sim. Sair daqui, deixar a minha família, se sentir sozinho, né? Mas na verdade, às vezes, não sei, eu tenho pra mim que às vezes a gente vem também com um pouco de encanto. Sim, de verdade. como vai ser. A gente vem um pouco encantada, assim, com você ter a liberdade, agora você realmente... Bom, não sei, mas pelo menos, assim, pra mim e pra uma grande parte, creio eu, a sensação de realmente ser dono do seu nariz. Sim. Aqui. Então, a gente chega... Eu posso dizer por mim que eu cheguei... Eu já tinha noção de, tipo... Bom, não é tudo a mil maravilhas. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê que literalmente não é tudo as mil maravilhas. Então, assim, eu acho que eu vim com uma expectativa... Eu mesma vim com uma expectativa... Não sei, eu sabia que ia ser difícil estar longe da família. Principalmente eu sou muito ligada à minha mãe, à minha família, meu pai e tudo. Então, eu sabia que ia ser difícil, mas com o passar do tempo, com o passar dos meses, né? Porque os primeiros meses tudo é lindo, é Sim. aquela coisa. Tudo você... Estamos encantados ainda, né? O encanto, você descobrindo como que é a vida aqui, até porque acho que você não tem nem tempo de digerir como é que tá longe. Sim. Mas com o passar dos meses, você começa a apertar a saudade da família e começam a acontecer as datas comemorativas, sim, aniversários. Eu acho que em data comemorativa, creio eu, que é o mais difícil, né? Pra todo mundo. Não, sem dúvida. Eu lembro, assim, o meu primeiro aniversário aqui, foi um aperto no coração. Só dava vontade de ir em casa, sabe? Dar um abraço, comemorar. Sim. E voltar. Então, foi o primeiro momento, assim, que eu dei de cara aqui. Nossa, e não é só a questão, foi o meu primeiro ano. É porque vai ser. Meus próximos anos vão ser. Sim. Assim. E aí, nessa hora, dá um frio, assim, na barriga. Mas, ao mesmo tempo, no começo é difícil. Pra mim, assim, não foi a primeira vez que eu saí de casa. Mas... eu acho que o peso é muito maior sair de casa e ir para talvez um outro estado e sair de casa e ir para outro país. Até, né? Acho que é porque, não sei, mas creio eu que o estado, você ainda tem uma chance de você ir visitar a sua família antes, mas o país, às vezes, a passagem é muito cara. Sim. Realmente você tem na cabeça que é uma vez no ano só que você vai ver a família. Sim. Ali lá. Verdade, aí nessa hora, assim, que bate aquele desespero. Mas, ao mesmo tempo, no começo é complicado, sim. Eu lembro que no meu primeiro dia, eu pensei em voltar. São as experiências, né? O meu primeiro dia, assim, quando eu cheguei, eu vim pra ficar em um hostel. E não foi nada do jeito que eu tava pensando, como tava na foto. Então, eu lembro bem que, assim, eu liguei pra minha mãe, só queria que ela falasse volte, mas ao contrário, ela falou, você tá aí por um sonho, por um objetivo, e é assim mesmo. No começo, né, você pensa que não vai dar certo, as coisas, né, mostram que, às vezes, alguns sinais você interpreta. Sim. Que esse sinal já não é pra eu ir. Mas, às vezes, não, é pra te fortalecer. E a gente sente muito isso, né? Sim. Que as coisas, elas acontecem com o tempo pra fortalecer, pra nos fortalecer. Mas não é tarefa fácil. Hoje, talvez sim, algumas coisas, mas não é. A princípio, não. Pra você, né? Então, o mais difícil foi a questão do hostel, o que mais, assim, te marcou? Sim. No primeiro momento, sim. Foi aquele fato
óbvio que estar com pessoas que não estavam falando a nossa língua, né, que é uma das coisas que a gente também vai pautar aqui, também gerou aquele medo, aquela coisa, não estão me entendendo, como é que eu vou fazer? E na hora do nervosismo, você acaba não conseguindo nem falar a sua língua direito, imagine outra língua. Então, deu aquele medo, mas aos poucos esse medo foi para impulsionar mesmo, é isso que eu quero fazer. Sim. Mas, óbvio que dá uma balada, assim, você tem que voltar, respirar e bora, vamos seguir. Pra mim, acho que talvez a primeira data, assim, que realmente me marcou de que eu tava longe, de que realmente essa era a minha nova realidade, foi porque eu tenho alguns primos que eu considero irmãos, pra mim, a gente cresceu todo mundo junto, e aí o meu primo, que é o mesmo, nós somos os mais velhos, eu e o meu primo, e esse meu primo tava pra ter. Ele casou e tava pra ter uma filha e eles fizeram chá revelação. E aí junta toda a família e tudo. Aí quando aconteceu a festa, eu me toquei, tipo, caramba, realmente essa é a minha realidade. Tipo, vão acontecer as coisas e eu não vou estar lá, tipo. E querendo ou não, as pessoas. Essa verdade eu acho que é uma verdade que dói. Mas as pessoas aprendem a viver sem você e, tipo assim. Sim. E levam, e é isso. Assim como a gente aprende a viver aqui também, entre muitas aspas, sem elas. Sim. Então, me doeu bastante, assim, saber que eu tava longe, saber que era uma data que ia ficar muito marcada, porque, pensa, chá revelação... Não vai ser o mesmo, se tiver outro filho, não vai ter não é a mesma coisa. Então, tanto que, na verdade, teve o chá revelação da minha... sobrinha, eu considero sobrinha. E depois teve a festa de casamento deles, o casamento oficial. E eu abri mão de muita coisa aqui, de provas e tudo, porque eu queria estar no casamento. Eu falei, não, o casamento eu não abro mão, porque eu vi o quanto me doeu o chá revelação. Então eu estar longe num casamento, que é um evento muito maior, assim, em grandiosidade, em ficar na memória, eu falei, não, isso eu não abro mão. Então, pra mim, o que mais realmente caiu a ficha foi quando aconteceu essas festas familiares. Não, sem dúvida. E talvez Dia das Mães também. Dia das Mães. Eu sou filha única da minha mãe, então eu sabia que pra ela também devia estar sendo difícil. Com certeza. E aquela parte que você sabe que tá difícil, mas você se esforça pra não fingir naturalidade. Mas pra mim também, assim, o que me tocou, porque, por exemplo, por ser do Nordeste, o São João pra gente é muito... festivo. E foi a época que meus irmãos estavam lá reunidos. Então, foi um momento, assim, que mais me apertou aquela vontade de ir lá, sabe? E dar um abraço e voltar. Porque, afinal de contas, todo momento, né? A saudade aperta, mas alguma coisa, assim, eu volto a respirar. Por que eu estou aqui, né? Então, isso também nos ajuda. É algo que a gente sempre tem que estar buscando na memória, que a gente está aqui por um objetivo, por um motivo. Então, é óbvio que tem momentos mais difíceis, os momentos que apertam as dificuldades, o primeiro pensamento é correr para casa. Eu quero minha mãe para resolver minhas coisas, meu pai. Você tenta buscar o seu lugar de conforto, querendo ou não, nosso lugar de conforto é em casa, no Brasil, no caso, né? Então, mas a gente sempre tem que estar buscando e lembrando que a gente está aqui por um motivo. Então, e como a gente sempre fala, a gente só sai daqui formada. Então trampos e barrancos, não sei o que fala trampos assim. Trampos e barrancos estamos, né, a gente... E aí, tocando em um ponto o que nos ajuda agora aqui, né, o que dá esse suporte, que eu sempre falo assim, até com meus próprios familiares, que, óbvio, eu tenho minha família lá, que é minha base, né, tudo, meu grande apoio, mas aqui também eu construo uma família, sabe? E a gente precisa ter esses laços aqui. As amizades fazem muito esse papel de estar, porque muitas vezes a gente não pode abraçar nossos pais. No momento, por exemplo, vem uma desaprovação, que é a nossa realidade, né? A gente vai fazer uma prova e muitas vezes não condiz a realidade com o que a gente esperava. Então, nesse momento, você só quer ir pra casa, só queria ir pro Brasil, né? Ir pra casa pra poder chorar, poder ter o abraço dos pais e voltar. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, né? Hoje, a rede social, ligar, né? Ajuda, mas, às vezes, não tanto como a gente precisa. Então, ter esse suporte de um amigo para estar te ajudando, de verdadeiros amigos, né? Porque quando a gente chega aqui, talvez esse novo ambiente, a gente acaba, muitas vezes, saindo
por exemplo, para ir para uma comemoração, uma festa. Então tem, né? Você acaba conhecendo pessoas. Mas com o passar do tempo, você vai ver, por mais que a palavra tese, mas você vai selecionando algumas pessoas que realmente ali estejam vibrando na mesma sintonia que você. Porque acho que aqui tem muito. Acho que não só aqui, eu acho que em todo lado, mas pelo fato da gente estar longe aqui da nossa família, do nosso real círculo de amigos, assim, que a gente está acostumado, eu acho que aqui o peso de amizades, aquela velha história de mãe, assim, amizades certas e amizades erradas, ela tem um peso muito maior, porque tem amizades que não te ajudam a seguir na faculdade, tem amizades que muitas vezes querem toda hora ir para uma festa, sendo que o seu foco aqui é estudar, querendo ou não. Sim, assim, não impede da gente ir não impede, festa, obviamente, de uma vez ou outra, né? Mas não ser uma coisa simples, tem que respeitar, é o que eu falo sempre, né? A amizade é saber respeitar também. Sim. É saber respeitar que muitas vezes você não quer sair, você quer estudar. Então, assim, respeitar seus momentos, né? Saber reconhecer isso. É o que é interessante. Então, com o tempo, por exemplo, assim, esse ano já deu para perceber, né? O que eu quero, as eu pessoas acho que que quando eu a quero, gente né? chega, eu posso dizer, acho que uma grande parte, quando a gente chega, a gente pode ver até, querendo ou não, o primeiro ano, quando a gente chega, a gente quer muito conhecer tudo. Sim. Então, tanto que a grande maioria, porque, para quem não sabe, aqui tem muitas festas brasileiras. E aí, quando a gente chega, a gente quer ir nessas festas e quer conhecer como que é, como que funciona e não sei o que, é um novo mundo, você é dono do seu nariz, você sai a hora que quer, volta a hora que quer. E depois, com o tempo passando, você percebe que essa já não é muito a nossa onda, assim. Sim, e talvez, parando para pensar, nós buscamos esse espaço, por exemplo, assim, uma festa brasileira, pela saudade mesmo. Sim. Pela saudade de ouvir uma música brasileira. Não, pela isso, saudade certeza. de estar Porque... junto com sua família. Sim, eu lembro que a primeira festa brasileira que eu fui, eu pensei... Meu Deus, que alívio escutar a gente falando em português, música brasileira. Sim. Era um alívio, assim... É porque, querendo ou não, a nossa língua, ela traz um acalento pro coração. Sim, um conforto. Então... Mas aí, depois que o tempo passa... você vai percebendo que não condiz assim com a realidade da faculdade, sair sempre para uma festa, enfim. Então você acaba selecionando não só as suas saídas, como também as pessoas que estão com você, porque tem pessoas que continuam nessa rotina. Sim. E você já não tá mais. Sim. Então, eu acho que a questão da idade também, né? Você já não está mais nesse pique. Hoje em dia eu penso, meu Deus, amanhã eu vou acordar mal, vou perder o dia inteiro de estudo, de qualquer coisa que eu vou fazer eu vou perder, então não, deixa pra lá. Não, o tempo também acaba pesando um pouco. Mas não, é um verdade. ponto muito interessante, assim, essa parte, né, das amizades ajuda bastante. Nos ajuda, né, em todos os momentos, assim, tem uma pessoa para te motivar, para estar, assim, ao seu lado, né, no meio das dificuldades, porque como eu falo, na alegria tem muitos, na hora da alegria tem muitos, mas na hora da dificuldade mesmo são poucos que permanecem, e a gente tem que dar valor, né, afinal de contas a gente constrói uma família aqui, né. Acho que a gente cria laços muito gostosos, assim, de se viver. Eu lembro que quando eu fui mal numa prova esse ano, eu mandei mensagem pra Jéssica e pra uma outra amiga nossa, falei, preciso passar a tarde com vocês, senão eu vou ficar louca, porque você fica triste, você fica frustrada, e às vezes estar sozinho nem sempre é a melhor opção. E também, às vezes, a gente fica preocupado em falar para os nossos pais, assim, que é triste, mas a gente não consegui agora, mas vou conseguir depois. Sim. Mas, assim, chega uma hora que é normal, você não aguenta, e você precisa respeitar esse momento também, né, de parar, talvez se lamentar pelo que aconteceu, mas continuar firme. E então é nos permitir também, né? A amizade também é isso, se permitir, né? Vai ter momentos que você vai estar ali só precisando ser escutada. Isso que é interessante, né? Falar e escutar. Isso que faz parte de uma boa amizade. Sim. E agora eu tocando um pouco no ponto que acho que é um pouco um pouco polêmico, que é o ponto sobre financeiro, o ponto financeiro do custo da vida aqui, né? De novo, falando sobre a expectativa e a realidade. Acho que a expectativa nem nossa, é uma expectativa dos outros. A gente não sabe, assim,
né? O porquê gera tanta polêmica. Isso, óbvio que vai depender do estilo de vida, né? Porque se estávamos acostumados a um estilo de vida no Brasil, provavelmente vai ser o mesmo que a gente vai querer manter aqui. Sim. Então, assim, falar sobre o quanto, com quanto se mantém no outro país é muito relativo. Vai depender muito do seu estilo de vida. Se você tem pouco, você vai conseguir se manter com pouco. Vai abrir mão de algumas coisas? Sim. Mas vai dar, pelo menos o essencial, aluguel e comida. Isso vai dar pra, né? Dá pra ir. Como o transporte aqui acaba não sendo tão caro, né? Então, não é um ponto que, por exemplo, no Brasil, boa parte do seu salário acaba indo para transporte, né? Não, então, sem dúvida. E a alimentação também, que é muito caro. Aqui, até que nem tanto. O que aqui, pra mim, na minha perspectiva, é caro é a parte do aluguel. Né, que consome grande parte do seu dinheiro. Sim. Mas as outras coisas, assim, dá pra ir levando. Lembrando que a gente tá falando em uma cotação de real para uma cotação não, um câmbio de real para peso, nem Sim. falar das pessoas que ganham em peso aqui, né? Não é essa a realidade, aí não é esse o já ponto. É outro ponto, né? Quando você ganha mesmo na moeda local, você vai ter que condizer tudo com a realidade, né, do país. Então, assim, não tem como fazer essa comparação. Sim, não, jamais. Eu acho que aqui um ponto realmente que você falou que é bem importante, que é a pessoa acaba mantendo um pouco a realidade que ela tem no Brasil, ou às vezes mantendo um pouco menor, mas você acaba seguindo a mesma linha. Sim. Então é muito distinto as diversas formas, como eu posso falar? Maneiras mesmo. As diversas, como assim? As diversas maneiras de você levar a vida aqui. Sim. Então, estilo de vida, né? Isso, exatamente, estilo de vida. Por exemplo, tem gente que se mantém, agora vamos falar em valores, né? Valores, que é o polêmico. Eu sei que existem pessoas que pai manda 3, 4 mil reais por mês, e essa é uma realidade, gente, é uma realidade na melhor das visões. Sim, porque você, assim, fazendo o câmbio, você sobrevive muito bem ganhando esse valor no Brasil, sabe? Você pode, assim, não tem preocupação em ter que abrir mão de alguma coisa para, por exemplo, pagar um aluguel, entendeu? Dá para viver bem, assim, falando em aluguel, comida, por exemplo, se você uma academia, fazer um curso bacana para faculdade, um curso de apoio. Então dá para você viver bem, assim, né? Sim. Relativamente não, se vive bem. Se vive bem. Esse valor aqui. Esse valor é, tipo, realmente levando uma vida muito tranquila e muito, assim, sem apertos, digamos. Pelo menos aqui em La Plata, né? Porque também tem uma diferença, isso que é bom... Bom, né, focar nesse ponto, que de La Plata para a capital, pelo menos é o que a gente, assim, já ouviu falar, que na capital a parte do aluguel é um pouco mais caro e a alimentação também, né, por ser uma cidade maior. Então, assim, é como se a gente tivesse uma comparação, uma cidade pequena da minha realidade, Salvador, e uma cidade do interior. Então, assim, tem uma diferença, né, do quanto que você gasta. Transporte, tudo, as coisas são um pouco mais distantes. Então, a gente tá... assim, um olhar daqui onde a gente tem essa... pode nossa falar, realidade, a nossa realidade, que é La Plata. Realmente. Por exemplo, eu acho que... Eu também já conheço pessoas que vivem com menos de R$1.000, assim, mas, gente, é no aperto. Sim. Não dá pra negar é muito do que você fala, né, que eu volto a focar. Sobreviver. Né? Sobreviver com esse dinheiro. Não é luxar. Isso que a gente tem que focar. Porque alguém falar que se eu chegar com 800 eu vou viver bem. Não. Eu posso sobreviver. Sim. Sabe? Dá pra pagar um aluguel, dá pra se alimentar. Tem a opção também do comedor universitário, né? Que seria, no caso, lá bandejão. O bandejão, isso. Nosso bandejão então, no Brasil. Também tem essa opção, né? Que acaba economizando também, assim como no Brasil. A diferença é o sabor da comida. Porque a gente não vai ter o feijão, o arroz, que a gente está acostumado. Mas é uma opção, né? É uma opção. Ainda tem direito a um pão, a uma fruta do dia, da época, né? Então, para quem está interessado, para quem quer... Precisa viver com pouco. Isso, é uma opção, sabe? Você pode buscar até mesmo no site da universidade, porque tem. Então, assim, dá pra você sobreviver, mas não luxar. É porque bota o ponto polêmico de quê? Porque as pessoas no Brasil pensam que a gente tá aqui
Luxando. né? É porque todo mundo tem a visão que realmente o câmbio de real para peso, ele realmente está bastante a nosso favor. Não dá Sim. para negar que o peso está muito desvalorizado, tá cada vez pior. Agora com o novo governo não sei como é que vai ser, mas não dá para negar. Porém, existe uma grande diferença entre você vir para viajar, para você passar uma semana na Argentina sobrevivendo com o câmbio, e você viver aqui. Sim. É muito distinto você pegar o seu dinheiro para passar férias uma semana e você pegar o seu dinheiro para passar um mês. Não. É muito distinto, porque a realidade é diferente. Você vai ter que comprar, sobreviver, gastar com o mercado, as coisas do mercado também sobem o preço. Sim. E acaba que nosso câmbio às vezes não acompanha, porque vamos no mercado de um dia para o outro, aí tem mudança no valor. As coisas dos mudam produtos, muito, né? As coisas então, mudam bastante. Isso também que conta, né? Exato, então a gente tem que arcar com as compras do mercado, arcar com... Se você é do primeiro ano de medicina, você tem que arcar com transporte, por mais que seja pouco, mas é um dinheiro que sai do seu bolso. Depois do segundo ano, se você já fez algumas finais, a gente consegue receber o que eles chamam de boleto estudantil, que é uma ajuda. É uma ajuda que eles colocam no seu... No cartão do transporte. Né? Pra você se locomover pela cidade, mas então num primeiro momento você como também se fosse gasta... uma bolsa, né? Lá conhecido no Brasil uma bolsa universitária assim para transporte. Isso. Então isso também sai do seu bolso no primeiro ano. Aí você tem, gente, são os gastos da vida do dia a dia. Então assim, tem o aluguel. Então, a gente não tá luxando com o dinheiro que a gente traz. Por exemplo, a gente falando agora com a nossa realidade, né? Porque quem vive com 3, 4 mil, imagino eu realidade. Que seja outra realidade. Talvez, se tiver oportunidade, a gente vai trazer uma pessoa que sobrevive aqui com esse valor, né? Sim. Porque para trazer com uma visão é diferente, tá normal. Isso que a gente quer focar aqui é normal. Mas a nossa realidade, né, é essa do pouco. Né? A gente aqui tá... A gente fez uma conta aqui antes de começar a gravar o episódio, que nós duas, tem uma base mais ou menos de R$1.000 que a gente gasta por mês. Então, assim, obviamente que a gente consegue ter um tempo livre, um tempo de... Como que eles falam? De lazer. De lazer, isso. Sim. Obviamente que a gente tem um tempo de lazer, mas assim, é abrindo mão de coisas, entende? Às vezes nossa, eu vou me apertar aqui esse mês para poder sair e comprar alguma coisa nem é comprar, porque, por exemplo, eu não compro roupa aqui, eu não compro coisas que a gente tá acostumado no Brasil, talvez aqui a gente não tenha. É realmente sair pra, tipo, gastar com um hambúrguer. Sim, comer uma pizza boa, tomar um vinho, porque aqui, exato, né, os vinhos argentinos. Então, assim, às vezes nos permitimos fazer isso, né? Mas é muito... É certo, o nosso dinheiro já vem com o intuito de pagar o aluguel, comprar alimentação, sobrando. Se não, vamos optar por fazer coisas que não gastem muito, né? Muitas vezes buscamos fazer essas coisas. E como o transporte, muitas vezes, né, eu já foquei aqui nisso, o transporte não é tão caro, né, então não a parte que nos aperta tanto, Sim, não. Não, o que eu quis dizer naquele momento que eu falei é porque no primeiro momento sai do seu bolso. Sim, é verdade. No primeiro momento é porque, assim, como eu tinha opção, eu morava muito próximo, pra quem ainda não conhece, assim, eu morava próximo tanto do terminal quanto da estação, né, da estação do metrô e do terminal que ele chama rodoviária, conhecida no Brasil. Então, é muito próximo do trem universitário. O trem universitário custa em torno de 27 pesos. O que é muito, eu nem nada, sei quanto é em real, é muito pouco, centavos. Então, assim, eu tinha essa possibilidade de estar indo para a faculdade com o trem, o que economizava muito. E como eu era próximo também da universidade, muitas vezes eu ia caminhando, voltava caminhando, o que já reduzia também, né, no valor do gasto com transporte. Sim. E a alimentação, no primeiro momento eu comi no comedor por quase 6 meses, eu fiquei me alimentando, né, comendo no comedor. Esse ano que eu voltei, aí teve a opção de fazer o quê? Marmita.
né? Que Sim. nós fazemos marmita, isso ajuda muito. Demais. E acaba que economiza também, porque se você comprar X, você tem que fazer a sua marmita da semana com X. Com X, é verdade. Né? Então acaba ali sendo também bem regrado. Quem tiver essa possibilidade de fazer é uma dica, porque pra mim esse ano salvou muito. A gente faz marmita por semana. Sim. E acho que isso economiza tanto o seu tempo de estudo também. Fora o Nossa, tempo. Porque nem tá todo falar. dia fazendo comida, já imagina, né? Sim. É muito, gasta bastante, né? Tempo. E às vezes também você não come tão bem. Sim. Quando tem a marmita já feita, já tem, né? É mais fácil para você se alimentar. Mas quando não, aí você, não vou fazer comida, vai ano passado comendo coisas. eu sofri bastante com isso. Eu não fazia marmita e eu fiquei muito... Durante um tempo eu fiquei muito mal psicologicamente, então eu não tinha vontade de cozinhar. Sim. Então eu muitas vezes pequei, foi algo que eu pequei muito ano passado, foi na minha alimentação. Eu emagreci 8 quilos. Nossa. Então, Isso atrapalha em tudo, né? Em tudo, eu não tinha ânimo pra estudar, e aí vira um ciclo, né? Sim. Assim, então esse ano também, quando eu voltei, eu falei, não, a minha prioridade esse ano é fazer marmita, me alimentar bem, e obviamente os estudos, né? Sim. Mas, assim, de primeira é se alimentar bem. Até porque se você se alimenta bem, se você pratica um exercício, nossa, ajuda muito no desenvolvimento do estudo, né? Sim. É uma coisa... E às vezes não é necessário pagar uma academia, né? Porque Sim. aqui mesmo tem muitas praças e muita gente faz exercício nas praças. Gente, próximo à faculdade mesmo delícia. tem o conhecido que é o Bosque, né? Que é muito grande e muita gente faz caminhada no Sim. Bosque. Então, assim, é interessante também, né? Algo que eu acho muito legal aqui da cultura mesmo de La Plata. Posso falar de La Plata porque eu não conheço outras cidades assim, né? Uhum. Mas La Plata tem muitas praças, então... La Plata, para quem não sabe, La Plata é uma cidade planejada e ela tem uma praça a cada 6 quadras. Então, assim, tem muita praça e uma coisa da cultura daqui é que eles vão muito pra praça pra praticar esporte. Sim. E também pra lazer mesmo. Tanto que é até uma opção de lazer que não gasta nada. É maravilhoso. Sentar mesmo, sabe? Eles sentam lá, tomam mate, né? Pra quem não gosta de mate, toma Sim. café, leva suco. Isso não é, né? É problema. E então é muito interessante. Essa qualidade de vida aqui deles Sim. foi uma das coisas também que mais... A quantidade de árvores na cidade foi uma coisa também que me surpreendeu bastante. Porque aqui é muito difícil, assim, às vezes tem uma árvore em cima da calçada da casa, né? Não é por qualquer motivo que você vai tirar uma árvore, não. E a quantidade de praças também, os animais soltos na praça, nossa, é muito lindo, sabe? Gente, eu sinceramente sou apaixonada por La Plata. É isso. E cada vez mais, né, a gente Sim. vai se apaixonando. É muito interessante, assim, esse contato deles com a natureza. É muito lindo de ver. Sim, agora também aproveitando que a gente já entrou nesse tema de locais de La Plata, as praças, as famosas praças, falando um pouco sobre moradia, como a Jéssica mesmo comentou, moradia eu acho que é um dos temas, uma das partes que mais tiram o nosso dinheiro aqui durante o mês, o aluguel é muito caro. Bastante caro, assim, também vai depender do que você escolhe para viver, porque tem as opções de pensão, eu mesma morei 1 ano e meio, acho, até mais que 1 ano e meio em uma pensão, onde eu alugava o quarto só. Então, querendo ou não, eu gastava pouco até com aluguel. Depois tive a oportunidade de sair e ir para um lugar meu, mas de primeira foi num lugar que eu gastava menos, que também era de acordo com o que eu podia gastar na época. E aí entra também a polêmica, que o La Plata tem o casco, que eles chamam o casco urbano, que é onde tem as praças e a cidade planejada e tudo, e tem arredores. E aí muita gente fala que mas muita gente fala que o mais seguro é morar pelo centro, que não sei o quê. Porque é onde é mais movimentado. Na verdade, não é que é mais movimentado, é mais valorizado. Talvez. Acredito, imobiliário, assim, talvez seja mais valorizado. Pode ser. A gente pode ver isso até nas expensas, que expensas aqui é condomínio. O condomínio nos edifícios, nos prédios pelo centro são mais caros. Mas uma coisa que eu queria falar é que, gente, tirem isso da cabeça de vocês de que morar no centro é prioridade. Eu acho que tem muitos lugares lindos em La Plata para você se viver, e La Plata é uma cidade muito boa de transporte. Sim, então facilita muito você ir até a faculdade e não demora. Assim, eu posso falar porque eu sou de São Paulo, então todo o transporte demora em São Paulo. Então,
eu acho que tem muitas opções legais fora o centro de La Plata para se viver. Sim. Obviamente tem zonas que eles falam que você pode evitar, mas, por exemplo, a estação mesmo, que a Jéssica morava perto, falavam que era uma das zona zonas mais perigosas, evitar. assim. E pelo tempo que eu vi, óbvio que em qualquer lugar, é uma das coisas que a gente também tá sempre focando, em qualquer lugar a gente tem que tomar certos cuidados, Sim. ainda mais sendo mulher, a gente sabe, infelizmente, né, o que as coisas acontecem. Então, assim, evitar sair à noite, sozinha, né, são coisas que a gente, em qualquer zona que você mora, e não tem isso. A gente fala, é bom evitar. Se puder pegar um transporte, um Uber, um táxi, né, o Cabify, né, que costuma ser aqui. Então, perfeito. O Didi. Né? O Didi também é perfeito. Então, evitar, assim, essas coisas que a gente já evitaria vindo do Brasil. São coisas que a gente já evitaria, infelizmente, né? Infelizmente. São coisas que a gente evitaria. Então, é saber, assim, pesquise outros locais, não fiquem presos, muitas vezes, a pagar uma coisa que não condiz com sua realidade. Por quê? Sim. Porque está no centro, porque está próximo da Praça Moreno, por exemplo, que da quando catedral. chegar, é da catedral, quando chegar, e possivelmente vocês estando aqui vai saber, é muito conhecida, muito linda, realmente, essa praça. Mas que existe outros locais. Tem muita gente que mora em Berisso, muitos brasileiros que moram em Berisso, que é próximo da faculdade e o custo é um pouco menor. Né? Tem essa opção da pensão, tem a opção também de você encontrar alguém para dividir, né? Eu mesmo encontrei uma pessoa aqui, chegando na Argentina e na Plata, para poder dividir aluguel, que ajudou muito. Mas assim, um conselho que eu dou, se você pode, desde o Brasil, buscar um local para ficar, perfeito. Porque eu fiz a loucura, ou eu não sei outra palavra, de vir e aqui buscar um local. Sim. É arriscado, sabe? Bastante. É arriscado. Porque eu vim e fiquei um tempo no hostel, depois encontrei minha amiga, né, que hoje a gente divide. Mas até a gente encontrar, foram 2 meses no hotel. E todos devem imaginar que hotel, seja onde for, cobra caro por diária e sai caro. Né? Então foram 2 meses muito complicados até conseguir encontrar uma moradia. Então, assim, é uma dica. Se você pode pesquisar com bastante cuidado, né? Não colocar dinheiro antes de averiguar se é verídico ou não. Sim. Essa localidade. Uma coisa muito importante. E você estando já aqui também na Plata, for alugar um espaço, não fazer transferência sem antes verificar a pessoa, sabe, a imobiliária, tudo isso dá pra pesquisar. Sim. Né? Você coloca lá no Google, você consegue pesquisar, ver no Instagram, se a pessoa mesmo, os comentários, tudo isso que já é experiência de vida mesmo. Exato. Eu, quando fui alugar o quarto na pensão, eu consegui esse quarto antes de vir, consegui achar ele 2 semanas antes de vir. E eu tava num nível, assim, porque realmente acho que esse é um ponto que até que existe bastante alerta. Assim, pelos Instagrams conhecidos. Sim. E tudo mais, acho que é algo que bastante gente alerta, essa questão de cuidado com a moradia, cuidado com transferências, cuidado com, enfim, em geral. Então, quando eu achei esse quarto, eu pedi pro cara fazer chamada de vídeo, me mostrar o lugar, me mostrar as pessoas que estavam lá. É isso mesmo. Verifiquei o endereço que ele me passou no Google Maps. Gente, eu fiz tudo que podia fazer. Eu verifiquei antes de fazer a transferência pra ele, porque assim, a gente sabe que o dinheiro é suado. Então, sim, cair em um golpe não é fácil. Não. Então, a gente conhece já pessoas que caíram aqui em golpe e infelizmente assim não conseguiram ter o retorno. Sim. Por isso que a gente foca e vai sempre aqui estar voltando a focar nisso. A gente tome cuidado, porque infelizmente é isso, né? Você vê que é estrangeiro, então assim é complicado, né? Sim, é bastante. bom você ficar sempre alerta com relação a esse tema. Sim. E sobre o idioma, você teve algum perrengue? Taça, copo, vaso, tudo no primeiro momento se confunde, sabe? É o correr. Muitos vão entender quando chegar. Ou quando tiver. Esse eu acho que é o grande alerta, porque aqui, eu vou ter que falar, gente, no Brasil, correr
sair correndo. Todo mundo sabe o que é correr no Brasil. Agora, correr aqui, digamos que é o ir pro fight, é o famoso, não sei, aquele amorzinho gostoso. Vai ser bem assim, né? Discreta. Uma coisa mais discreta. Então, assim, do nada você sai na rua e fala, corre, todo mundo te olha. Não, já aconteceu isso com uma pessoa próxima, então, assim, Tome cuidado. São algumas palavras que são os falsos amigos, né? Que você pensa que é uma coisa, mas é outra. E acontece muito, assim, até você conseguir pegar mesmo, você... Eu acredito que é importante você fazer amigos, sabe? Argentinos, seja acho que é o essencial. Colombianos, seja, tem muitos, né? Muitos estrangeiros aqui na faculdade, isso também é fantástico. E pra você estar praticando, porque é uma coisa na teoria, eu senti isso, na teoria é lindo, quando vem na prática, acaba, né, que tem que praticar mesmo, tem que falar. E como querendo ou não aqui, a gente encontra muitos brasileiros, então assim... Para nossa tranquilidade, às vezes a gente já começa a falar o idioma, o espanhol, mas às vezes, intuitivamente, sem querer, na verdade, sem querer, você volta a falar, né, em português. Eu acho que é algo até que, talvez quando vocês estiverem aqui, vocês percebam isso, que é algo até muito comentado entre os argentinos, que os brasileiros são muito fechados entre a gente mesmo. Sim. Nós mesmos, a gente é muito fechado, porque... Se a gente vai para uma aula, querendo ou não, a gente vai buscar um brasileiro para fazer amizade. Infelizmente. A gente se sente mais confortável, às vezes, né? Eu acho que acontece, não dá para falar que não façam isso, porque acho que, infelizmente, é a realidade de buscar um conforto, buscar também... Pelo menos em primeiro momento, né? Até no quem primeiro entende contato, assim. A sua realidade, enfim. Mas não fujam de amizades com hispanohablantes, porque eu acho que é essencial para você aprender a falar o idioma bem. Sem dúvida, sem dúvida. E até porque é uma coisa muito também que é importante na universidade, os professores, eles vão falar ali, e muitas vezes o espanhol argentino é rápido, né? Eles falam rápido. Sim. Então, assim, por isso que você tem que ter, tanto na escuta quanto na fala, essa prática, né? Uma prática constante, até porque a gente também vai voltar a esse ponto. Temos prova oral aqui, então exige muito também que você tem que saber explicar em outro idioma, né? O conteúdo. O que é interessante também nessa parte de você buscar ter amigos, né, que falem o espanhol. Para praticar muito. Essa é a realidade. Eu mesma sinto que esse ano que eu falo com... Na verdade, desde o começo eu falo bastante o espanhol, porque como eu vivia na pensão, tinham muitos hispanohablantes, tinha só uma brasileira lá. Então, desde o começo eu já pratiquei bastante, mas esse ano que eu tive realmente amizades de conversar assim, no dia a dia mesmo, eu sinto que o meu espanhol melhorou muito. E então não fujam de amizades assim, não fujam. É porque muitas vezes por vergonha, né, do erro, mas errando o verdadeiro ditado, é errando que se aprende, né? E até porque se você cria um amigo, o amigo mesmo te corrige tão naturalmente. Sim, é se permitir também, né? Porque muitas vezes você se frustra que errou. Não, a gente aprende assim. Muitas vezes, sabe, tenho até hoje amigos próximos que falam, não é assim, é dessa maneira. Sim. E é interessante porque a gente vai aprender. E aqui também tem alguns, não sei como, algumas maneiras diferentes que eles abrem determinada palavra. Sim. Então isso você acaba aprendendo com o tempo, né? Sim. A forma de falar o espanhol, as gírias, né? Como se fossem as gírias argentinas. E então só com o tempo mesmo você vai aprendendo, mas é se permitir. Se permitir errar para aprender. Uma coisa que eu sofri quando eu cheguei foi porque no Brasil eu fiz curso de espanhol com uma professora chilena. E na minha cabeça, assim, pra quem não sabe, o espanhol é uma das línguas mais faladas no mundo inteiro. Então ele tem muitas formas muitas formas distintas de falar ele. Então eu fiz a aula com uma chilena e no Chile eles utilizam o tu. Quando eles vão falar da outra pessoa, eles falam na forma do verbo tu. Então, tudo eu aprendi com tu. Sim. E quando eu cheguei aqui, o argentino fala com voz. E a forma do verbo em voz é totalmente diferente. Sim, sim. Então, assim, eu sofri um pouquinho pra aprender, pra pegar o voz aí, mas deu certo, né? Deu certo. No fim, na gíria caxi, chá.
Com o tempo Realmente. você vai aprendendo e é bacana, né? Às vezes até quando a gente volta pro Brasil, fica meio assim. Algumas palavras estávamos até conversando hoje que já não sabemos conjugar em português. Então, se tiver algum erro, relevem, porque estamos a gente nessa. confunde, até eu tava falando que no primeiro episódio eu falei, ai, a gente chega ilusionada. E ilusionada é espanhol. Sim. No Brasil seria iludida, mas a gente começa a confundir. Sim, chega uma hora que nem escrever. Às vezes eu penso assim, isso é com S? Dois C? S. Já não, tem essa dúvida. Mas, enfim, é muito, a experiência é muito boa também. É muito gostoso, sabe? Eu acho, você aprender a falar um outro idioma, eu acho uma Sim. sensação muito gostosa. Bom, então é isso. acho que é isso. Então a gente fica por aqui no nosso segundo episódio do nosso Pode Informar. Espero que vocês tenham gostado. Isso, e até o próximo episódio, Nos gente. vemos. Beijinhos.